Bom, estamos de volta, continuando aí na parte de gestão de pessoas, mais especificamente em recrutamento. Eu estava falando que o recrutamento ele tem duas modalidades, o recrutamento interno e o recrutamento externo, e eu falei também, né, que esses dois tipos de recrutamento são muito cobrados, cobrados em provas de concurso, principalmente a Consulplan. A Consulplan gosta de cobrar. Então, por isso que já estava no final da aula, eu achei melhor a gente falar agora com mais cuidado, com mais atenção, porque esse assunto aí merece a sua atenção, beleza? Então, vamos lá olhar para a tela. Então, como eu já tinha falado, existem duas formas de recrutar, duas modalidades de recrutamento. O recrutamento interno, em que eu vou divulgar as vagas para os meus funcionários, de tal forma que eu vou valorizar esses meus funcionários, vou estimular eles para que eles possam ocupar as vagas que vão abrindo dentro da organização. A ideia aqui é promover os funcionários, é fazer com que eles continuem dentro da organização crescendo e assumindo novos postos. É ótimo, né? Então o funcionário se sente valorizado e também a empresa está aproveitando aquele investimento que ela já fez anteriormente nesse colaborador. Por outro lado, também eu tenho um recrutamento externo, que é aquele que eu vou divulgar mais as vagas para o público externo, tentando atrair pessoas de fora, para tentar renovar a cultura organizacional, trazer novas cabeças, trazer novas competências que às vezes eu não consigo encontrar internamente. Então, os dois processos, eu posso dizer que eles têm vantagens e desvantagens, como já está vendo aí. Nenhum é melhor do que o outro. O que vai determinar uma modalidade melhor do que a outra vai ser o objetivo da seleção, o objetivo no qual a empresa espera, vamos dizer assim. Se o objetivo dela é tentar renovar e trazer novas competências, é claro que o recrutamento externo vai ser o melhor, pelo menos em teoria. Já se eu quero economizar, eu não tenho tanto tempo, ou eu quero estimular meus funcionários, então nesse caso o recrutamento interno é o melhor. Tudo bem? Então vamos agora focar nas vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades. Primeiro, vantagem do recrutamento interno. É mais rápido, mais seguro, mais barato. Então eu já vou chamar meus próprios funcionários, eu divulgo lá no mural, eu divulgo na reunião de segunda-feira, eu divulgo por e-mail, eu coloco na intranet. Então, nesse caso, a divulgação é muito mais rápida, é muito mais seguro, porque eu vou trazer pessoas que eu já conheço, são meus próprios funcionários, que eu já tenho um histórico, que eu já sei como é que se comporta, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, quais são é um cara de iniciativa ou não. É mais barato porque eu não vou precisar contratar empresas de seleção, eu não vou precisar fazer uma divulgação em meios públicos, em uma revista, em uma rádio, eu não vou precisar contratar um headhunter, não vou precisar contratar uma empresa para fazer a seleção, então é muito mais rápido, muito mais barato, muito mais seguro. Eu vou incentivar a permanência e a fidelidade dos meus funcionários, eles vão se sentir valorizados, eles vão sentir que tem chance de crescer na empresa, que vale a pena continuar na empresa já que ele pode crescer, que ele vai ter um futuro dentro dessa organização, que a empresa valoriza ele. Aproveita melhor o potencial humano na organização. A empresa investiu, treinou, capacitou, o cara aprendeu dentro dessa organização, aí eu vou perder ele para o mercado? Então eu vou aproveitar todo esse investimento que eu fiz nele. Poxa, esse funcionário está aqui há 10 anos, ele conhece bem a empresa. Então, para que eu perder todo esse conhecimento para a concorrência? Ou por que não aproveitar todo esse potencial? Então, veja que aqui tem boas vantagens, né? Desvantagem. Eu não vou renovar a cultura organizacional, eu não vou trazer novas ideias, eu vou bloquear a entrada de novas ideias, vou manter e conservar a cultura da organização e, pelo fato dele ser ideal para manter a cultura organizacional, para conservar os aspectos da empresa, para não arejar a empresa, ele é ideal para organizações que não querem mudar, para organizações que são mais rígidas, organizações que são mais burocráticas, que são mais mecanicistas. Burocrática quer dizer aquela organização que é mais apegada às normas, apegada aos procedimentos formais. E mecanicista, aquela organização que ela é mais fechada, né? Ela é mais tradicional,
ela se vê e vê as organizações como uma máquina, né, fechada ali e tal, tá bom? Para lembrar de mecanicismo, tu lembra aí daquela visão dos teóricos clássicos, principalmente a teoria de Taylor e de Fayol, a administração científica e a administração clássica. Claro que isso especificamente tem poucas chances de ser cobrado na prova, mas é só para você lembrar, caso você já tenha ouvido falar da administração científica de Taylor e também a administração clássica de Fayol. Já o recrutamento externo, como eu já falei para vocês, a vantagem é eu vou trazer gente nova. Pessoas que vêm com experiências diferentes, que vêm de outra empresa, que às vezes noutra empresa tem uma outra cultura, com certeza tem outra cultura, com certeza, né? Então ele traz vamos dizer assim, essa bagagem que pode ser importante, é um bom patrimônio, né? Então pode enriquecer o patrimônio da organização, pode renovar mais a cultura da organização, introduzir novos talentos, novas habilidades, novas expectativas. Então chega uma pessoa que está às vezes mais empolgada, com novas ideias, com novos ares. Então isso pode dar uma renovada, pode dar uma mexida dentro do ambiente organizacional. E a desvantagem? É mais caro, mais demorado e mais inseguro. É mais caro porque eu vou ter que divulgar numa revista, numa rádio, contratar psicólogo, contratar uma empresa especializada em recrutamento. É mais demorado porque vai ter várias etapas de seleção, já que eu não conheço bem os candidatos. Daqui que eu divulgue, receba os currículos, selecione, faça todos os processos, às vezes demora aí mais de uma semana. Eu já passei por processo seletivo que durou 15 dias. Sério. Então, eu entreguei o currículo, aí depois eles olharam o currículo, aí depois teve uma prova escrita. Depois da prova escrita teve um outro encontro para dinâmica. Depois outro encontro para dinâmica teve uma entrevista. Depois da entrevista teve outra entrevista. E aí depois da entrevista, acho que foi a contratação, foi isso. Acho que foi uns 15 dias mais ou menos. Entre idas e vindas aí, uns 15 dias, 2 semanas. Então, demora, né? Isso custa caro, né? Inclusive foi feito no hotel. Então imagina só, tem um custo do hotel, o recrutador veio de outro estado. Na verdade eram 2 recrutadores, então tinha um do Pará, se eu não me engano, ou da Bahia. Então imagina só o custo aí com passagem, alimentação. Fora também que nós que estávamos sendo recrutados também teve lanche, né? Teve todo um negócio. Então veja que também teve um investimento com a gente também. É mais inseguro, já que eu não conheço, ou melhor, tem muito mais chance de eu não conhecer bem os candidatos, mesmo tendo lá entrevista, mesmo olhando o currículo, não tem como ter certeza. Inclusive, é até fácil, relativamente fácil, vamos dizer assim, de alguém encenar um personagem, de alguém mentir às vezes no currículo ou omitir certas coisas, e às vezes na entrevista, mesmo psicólogos experientes, eles podem sim cometer equívocos, que a gente vai falar mais à frente, que a entrevista é passiva de análises ou de vieses subjetivos, tá bom? Beleza. Ele pode desmotivar os atuais funcionários, já que o funcionário ele pensa assim, nossa, eu tenho tanta competência, ninguém me dá oportunidade, estou aqui há 10 anos e nunca me chamaram para o cargo de gerente. Por que chamaram alguém de fora? Por que não me chamam? Eu vou sair dessa empresa, próxima oportunidade que tiver eu saio, porque aqui eu já sei que não vou ter futuro. Então logo reduz a fidelidade dos funcionários, tá bom? Bom, como a gente tem que tentar mais possível usar exemplos, analogias para poder entender melhor os assuntos, eu vou usar uma analogia aqui que eu acho que, eu não sei se vocês vão se identificar, talvez se identifiquem, não sei, né? Não sei se já passaram por isso, já ouvi falar que é assim, né? Nunca passei por isso e tal. Agora, na época de pandemia, está mais difícil ter isso, né? Mas eu acho que me contaram que é mais ou menos assim. Então imagina a situação. Você está na sexta-feira, sozinho em casa, noite de lua cheia. Você entra lá no Instagram, entra lá, por exemplo, nas redes sociais, e você vê todo mundo saindo, o pessoal se beijando, o pessoal namorando, o pessoal amando, botando mensagem de amor, e você na carência em casa. Quer dizer, me contaram que é assim, viu, gente? Não sei como é que é isso, não. E aí, você pensa, bom, eu posso recrutar externamente ou recrutar internamente. Se eu recrutar externamente, eu vou ter que
me arrumar, tomar banho, poxa, logo hoje tomar banho e tal. Tomar banho, passar perfume caro, sabe, ajeitar o cabelo. No caso de mulher, mulher geralmente tem mais trabalho para se arrumar do que homem, né? E geralmente mulher também ela é mais cuidadosa com a higiene do que homem, né? Homem às vezes nem toma banho direito, só botar a calça e sai, né? Mas tem que gastar dinheiro, né? Tem que se arrumar, né? Tem que estar lá pronto para isso. Aí você vai para um ambiente que você tem que pagar para entrar, tem que consumir, e aí tem que paquerar, tem que gastar sua lábia, tem que conversar com a pessoa, tem que conquistar. Então é mais demorado, é mais custoso, é mais incerto, tem grande chance de, inclusive, você voltar para casa sozinho e ficar frustrado, porque não encontrou ninguém que tinha muito o seu perfil, né? Principalmente mulher, por exemplo, que ela, vamos dizer assim, ela tende a ser um pouco mais criteriosa do que homem, pelo menos eu acho, né? Quer dizer, me falaram, né? Enquanto o homem, por exemplo, ele é mais... tá nem aí, né? Ah, não... Bom, mas o que acontece? É que você vai ter que gastar sua lábia, vai ter que conversar e tal, né? Então, né, isso demora, isso é mais caro, isso é mais demorado. Então, logo, seria mais ou menos como recrutamento externo. Então, você, ao recrutar externamente, você gastou mais, é mais inseguro, é mais custoso, é mais demorado e tem mais chance de insucesso. Mas tem uma vantagem. Se você encontrar alguém realmente que vale a pena, pode ser algo positivo, já que é alguém diferente, alguém que você não conhecia, alguém que renova sua vida, né? Ou seja, é uma pessoa diferente, que pode agregar coisas diferentes para a sua vida. Beleza? Vai a dica. Bom, mas se bem que nesse momento não é bom, viu, gente? Não só porque você tem que estudar, mas também por causa do momento da saúde pública, né? Que então fica em casa mesmo. Então é melhor dar preferência ao recrutamento interno. O que é recrutamento interno? Bom, em vez de você sair, tá com preguiça, tal, o que você faz? Vai lá no WhatsApp, e aí sumido, e aí sumida. Aí a pessoa assim, tá fazendo o quê na hora dessa, tal? Veja, você é mais rápido, é mais seguro, é mais barato, só que a tendência é que a pessoa que você já entrou em contato, você já conhece, né? Você já sabe o histórico, você já sabe onde é que vai dar. Então, logo, gente, não vai renovar, né? Provavelmente depois você pode ficar até mais frustrado. Porque você diz, meu Deus, por que eu faço isso? Meu Deus do céu, tá uma carência, né? Então, veja, nesse caso, não renova, não traz novos ares, pode ser que gere decepção, pode, mas é mais rápido, mais seguro e mais barato, tá bom? Beleza? Mas assim, tudo isso aqui foi o que me falaram, nem sei se é assim mesmo, tá bom? Eu acho que alguém me contou que é assim, eu nem sei, tá bom? Belezinha? Ficou claro? Tudo bem. Lembrando, não há um método melhor do que o outro, viu, gente? Os dois são bons dependendo do objetivo, dependendo da finalidade da empresa, do processo seletivo, tá bom? Ok, vamos seguir em frente. Então, voltando aí para a tela, nós temos aí as técnicas de recrutamento. Quais são as formas que eu tenho para recrutar? E aqui, claro, a ênfase vai ser no recrutamento externo, porque no recrutamento interno, gente, é muito mais simples, né? Você divulga no mural, você divulga numa reunião na segunda-feira, você divulga por e-mail, até mesmo o próprio boca a boca. Gente, eu queria falar para vocês aqui tal, que nós temos uma vaga aberta, quem quiser, tal, coloca o currículo na minha mesa. Então, é muito mais fácil fazer recrutamento interno, como já falei, mais rápido, mais barato, mais seguro, do que fazer recrutamento externo. Então, a ênfase geralmente nas questões são nas técnicas de recrutamento externo. As técnicas de recrutamento externo. Tá bom? Então, veja aí, a primeira técnica que eu coloquei foi o anúncio em jornais, em revistas, em sites, em redes sociais, em meios públicos. Então, esse aqui tem um grande impacto desde que você pense bem onde está seu público-alvo. Esse jornal que você divulga, o público-alvo que você deseja estar lá, você precisa recrutar pedreiros e mestres de obra. Será que vale a pena divulgar essa vaga lá na revista Exame? Talvez não, né? Não que não tenha pedreiros ou mestres de obra que não leiam a revista Exame, mas a chance é muito menor, não é? Pois pronto. Cartazes ou anúncio em locais visíveis. Você vê lá o cartaz numa parada de ônibus, um cartaz no mural, um anúncio na porta de algum lugar de grande movimento. Então esse é um tipo de anúncio que muita gente ainda faz.
Agência de recrutamento, né? Então tem agências especializadas em recrutar candidatos. Elas geralmente já têm um banco de dados de candidatos. Muitas vezes esse banco de dados já está pré-filtrado, isso quer dizer que ela já tem mais ou menos o perfil separado por categoria, de tal forma que as empresas que procuram candidatos, ela já vai lá filtrar de acordo com o critério que a empresa determina e apresentar os candidatos e convidar os candidatos muitas vezes. Às vezes a agência até faz o processo seletivo. Tem empresa que já faz todo o processo seletivo. Contratação de headhunters. Quando você pegar o pé da letra, a palavra headhunter seria mais ou menos como caça-cabeça, caçador de cabeça. Na verdade é o caça-talento. Então aqui você vai contratar pessoas através de caça-talento. São empresas ou profissionais especializados em buscar pessoas que não sejam, vamos dizer assim, que não tenham um perfil tão comum, que não tenha um perfil que seja fácil de encontrar. Por que eu digo isso? Será que vale a pena contratar um headhunter para contratar vendedor? Contratar atendente? Não, porque tem muita gente querendo trabalhar. Basta colocar uma divulgação no jornal, colocar num site que vai aparecer um monte de gente. Então o headhunter geralmente é usado mais para contratar pessoas que têm perfis que são mais raros de encontrar. Eu preciso contratar um administrador para minha empresa que tenha já mais de 10 anos de experiência na indústria e que fale 3 línguas. Então já não é tão mais fácil assim. Eu lembro que teve uma época na minha cidade que teve uma grande empresa que se instalou na região, uma empresa de papel e celulose, muito famosa, e tinha uma vaga que era administrador, formado em não sei quantos anos, com experiência de não sei quantos anos nisso, na gerência de empresas, e que falasse no mínimo, acho que além de português, mais 2 línguas, acho que era espanhol e inglês. E passou foi tempo, viu? Passou foi tempo para poder conseguir preencher essa vaga. O salário era bom, e a carreira era boa, a empresa era boa, mas acho que eles não conseguiram encontrar na região, ou pelo menos aqueles que tinham esse perfil muito bom, já talvez estivessem trabalhando em outras empresas, ganhando muito bem, já com a carreira mais sólida, né? Então, nesse caso, só vale a pena contratar headhunters quando o perfil não é um perfil tão comum. Contato com escola, com universidades, associações, sindicatos. Eu quero contratar advogado, eu posso entrar em contato com a AB. Eu quero contratar contadores, eu posso entrar em contato com o CRC. Eu preciso contratar estagiários, eu posso entrar em contato com a universidade, com escolas. Então, veja que essas são formas também que funcionam bem. Indicação de candidatos por funcionários. Aqui vai uma observação interessante. A indicação de candidatos por funcionários da própria empresa, ele não é uma técnica de recrutamento interno, viu, gente? É uma técnica de recrutamento externo. Apesar do funcionário fazer parte da minha empresa, o funcionário é que vai indicar alguém. Geralmente ele vai indicar quem? Ele vai indicar alguém de fora, ele vai indicar um primo, um amigo, um conhecido, sabe, um colega, alguém que ele conheça. Então, essa é a técnica de recrutamento externo, tá bom? Externo, tá bom? Então, indicação de candidatos por funcionário. E esse funciona bastante, né? Só que ele tem um problema. Ele pode ser um pouco arriscado também para o funcionário, porque se o funcionário indica alguém e essa pessoa ela não é tão boa, ela é picareta, ela gera um desfalque na empresa, ela vai muito mal, ela acaba meio que indiretamente queimando o filme do funcionário que indicou. Isso acontece. E consulta aos arquivos e bancos de dados de candidatos. Geralmente, as grandes empresas, as médias empresas, recebem uma quantidade de currículos já muito grande. Principalmente num país como esse, que nós temos aí, 12, 13 milhões de desempregados. Então você tem já um contingente de pessoas desempregadas muito grande, que está sempre deixando os currículos nas empresas, tanto presencialmente, como também nos sites, né? Então a maioria das empresas já tem sites em que você tem lá uma área dizendo trabalhe aqui, trabalhe conosco, banco de currículos, sei lá, e você vai lá e cadastra. Então a maioria das empresas já tem um banco de dados muito grande. Inclusive tem empresas que já colocam já na portaria um aviso dizendo não recebemos mais currículos. Ou só recebemos pela internet.
Porque eu já tive a experiência de ser gerente comercial de uma empresa médio porte, e a gente exibia tanto currículo que no final do ano a gente tinha que realmente jogar muito currículo fora porque não cabia mais. Então a gente pegava aqueles currículos que já tinham lá 2, 3 anos guardados que não eram mais renovados, a gente jogava fora, que não tinha o que fazer. Era muito currículo. Então chegava em média aí, sei lá, acho que, não sei, não lembro de cabeça, mas uns 4 currículos por dia. Tinha dia que recebia mais, tinha dia que recebia menos, mas era isso. Então eram muitos currículos, a gente recebia, né? E quando tinha campanhas e coisa assim, recebia até mais, né? Tá bom? Beleza? Então vamos seguir em frente. Então, tudo isso que eu falei até agora foi o recrutamento. Então, eu estava atraindo os candidatos. Eu divulguei as vagas e atraí os candidatos. E agora eu vou selecionar. E a seleção, gente, a seleção nada mais é do que um filtro, né, do que uma peneira. Então, você vai peneirar aqueles candidatos para saber qual é ou quais daqueles que foram selecionados daqueles que foram recrutados, quais deles ou qual deles tem o perfil mais adequado para a vaga. Aqui não estou dizendo que eu vou contratar o melhor, o mais bonito, o mais alto, o mais cheiroso, não. Eu vou contratar o que tem um perfil mais adequado para a vaga. Então, se por acaso você já teve a experiência de não ser aprovado num processo seletivo, de algum tipo de processo que já passou, não fique chateado, porque não é uma questão pessoal. Às vezes você não foi aprovado porque simplesmente você tinha, às vezes, um perfil melhor ou mais capacitado do que aquilo que se necessitava. Já aconteceu comigo de fazer processo seletivo. Eu já fiz vários processos seletivos na minha vida e participei como participante, né? Como futuro como candidato, mas também como recrutador e selecionador. E teve situações que tinham lá vaga para vendedor, vaga para atendente. Apareceu gente com mestrado, apareceu gente com uma experiência muito maior. E, infelizmente não ficou porque não tinha o perfil adequado para a vaga. Tá bom? Gente que falava não sei quantas línguas. Eu não queria isso. Eu queria alguém sem experiência mesmo, alguém que eu treinar, para eu capacitar, alguém jovem, com energia, disposição. Eu não queria alguém com um currículo muito apurado. Não queria. Certo? Tudo bem. Então, vamos continuar. Quando se fala de processo seletivo, a gente só imagina logo um monte de gente sendo selecionada e no final das contas vai ter lá 1 ou 2 ou 3 pessoas que vão ser selecionadas. Mas existem vários modelos de processo seletivo. Existe um modelo de colocação, existe um modelo de seleção, que é isso que a gente lembra mais, que é o que vocês estão vamos dizer assim, passando agora, vamos dizer assim, né? E tem um modelo de classificação, que também o concurso público pode se assemelhar um pouco, né? Então, são 3 modelos. Vamos lá, primeiro modelo de colocação. Como o nome já diz, modelo de colocação é aquele que o candidato ele é colocado na vaga. Então, tem um candidato, o candidato é convidado, é chamado, e ele vai assumir aquela vaga. Então, não há uma competição aqui. Ele apenas vai estar competindo com ele mesmo, vamos dizer assim. Então, aqui a gente pode dizer que não há chance de haver uma recusa. Então, por isso que ele é colocado na vaga. A gente diz assim, aquele menino tal, ele tem um pistolão, ele tem um QI, ele foi colocado lá. Então, quando ele foi colocado lá, é porque o modelo utilizado foi o modelo de colocação. Tinha um candidato, tinha uma vaga, não há competição, ele apenas entrou naquela vaga. Então, é um candidato para uma vaga. Modelo de seleção. O modelo de seleção é quando tem mais candidatos do que o número de vagas, né? Então, nesse caso aqui, vai ser vários candidatos para uma vaga, ou vários candidatos para poucas vagas. O concurso público tem muito disso, né? Tem muita gente que não vai assumir a vaga, né? Que não vai ser aprovado, né? Acontece, mas vocês não, vocês com certeza vão ser aprovados, tá bom? Eu estou falando de outras pessoas. Então, o modelo de seleção é aquele que tem mais pessoas, eu vou comparar esses candidatos e vou chamar aquele que tem o perfil mais adequado para a vaga. E o modelo de classificação é um modelo que também eu posso dizer que o concurso público tem um pouco disso. Por quê? Porque tem vários candidatos para várias vagas. E qual é a diferença aqui? Nesse caso, no modelo de classificação, os candidatos eles são alocados nas vagas de acordo com a classificação deles. Então, exemplo, tem concurso público
que os primeiros colocados, eles têm a vantagem de ficar na capital, ou de ficar num cargo mais próximo do centro, ou ficar mais próximo da sede. Então, os primeiros classificados que estão em primeiro, eles têm vantagens. Então, aqui, qual é a lógica do modelo de classificação? Não é que eu vou rejeitar o candidato. Eu vou apenas fazer o seguinte: o candidato que tem um perfil mais adequado para a vaga X vai ficar na vaga X. O candidato que tem um perfil mais adequado para a vaga Y vai ficar na vaga Y. Então eu vou alocando esses candidatos de acordo com aquilo que eu analisei na seleção. Certo? Então são vários candidatos para várias vagas e eu vou alocar esses candidatos nas várias vagas de acordo com a classificação deles. Perfeito? Tudo bem? Tranquilidade. Vamos seguir em frente. E para fechar, eu acho que é para fechar, porque eu acho que é o último item aí dessa parte de seleção. Para fechar a parte de seleção, claro que eu não estou falando que encerrou o assunto, não tem mais nada para ser abordado, não, acabou, não precisa estudar mais nada. Não, não é isso. Eu estou dizendo que, dentro do que eu estou ministrando para vocês aqui, daquilo que eu considerei mais importante, eu vou fechar aqui. Eu tenho a impressão que foi o último item que eu coloquei. Quando se fala de seleção, tem várias técnicas, né? E tem aquela que é mais famosa, que eu vou falar para vocês, que é a mais cobrada. Mas vamos começar aqui por ordem, né? Eu coloquei numa certa ordem, que é a ordem mais comum de acontecer, né? De ser utilizada em processos seletivos. Tem processo seletivo que tem só 2 técnicas dessas. Tem processo seletivo que tem 3, tem 4 dessas aqui. Dificilmente você vai passar por um processo seletivo em que todas essas técnicas são utilizadas. Eu já passei por processo seletivo em que todas essas técnicas foram utilizadas. Já passei. Multinacional, empresa grande. Mas é difícil. Geralmente tem 2 ou 3 desse aí. Mas tem um que geralmente é o mais comum, é aquele que mais acontece, é o que é o mais, vamos dizer assim, decisivo na contratação também. Ele é o mais comum, o mais utilizado e o mais decisivo na contratação, que é a entrevista de seleção. A entrevista, gente, é a mais utilizada, geralmente é a última etapa e geralmente é a mais decisiva na contratação, apesar de também ser aquela que tem um grande índice de subjetividade, uma grande carga de subjetividade na análise. Então tem grande chance aí de ter uma análise enviesada, uma análise que seja parcial, tá bom? Mas vamos voltar para o início, porque senão eu vou estar pulando assuntos. Então, a primeira técnica que eu vou falar é a prova de conhecimentos ou de capacidades, que geralmente pode ser uma prova, pode ser uma redação, uma prova subjetiva, uma prova de marcar. Então, aqui é feito algum tipo de teste. Em muitos processos seletivos, ele é a primeira etapa. Depois tem o teste psicológico ou psicométrico, alguns chamam de psicotécnico também, aquele que você vai lá um desenho, responde algumas perguntas e aí tem uma avaliação psicológica para saber se aquela pessoa tem algum distúrbio, né? Não é para saber se a pessoa, ela, sabe, é uma pessoa que ela não é muito, ela é uma ansiosa, tal. Não, geralmente é para filtrar aquelas pessoas que realmente têm problemas psicológicos, ou que tem casos que a gente tem que analisar com maior cuidado. E isso aqui ele é bem contestado em prova de concurso, principalmente. Já vi vários concursos que tiveram problemas judiciais, que tem gente que entrou lá com mandado de segurança, gente que conseguiu ser aprovada mesmo sendo reprovada no psicotécnico, né? Então, isso aqui é bem polêmico, né? Teste de personalidade. O teste de personalidade, ele pode parecer com o teste psicológico, mas é um pouco diferente, porque aqui o teste de personalidade é um teste para saber quais são se a pessoa tem certos traços, se ela tem certas características da personalidade que podem ser detectadas e que podem ser úteis ou não para aquele cargo. Exemplo, a pessoa tem liderança, dá a perceber que a pessoa ela é muito perfeccionista, que ela é muito conservadora, ou que ela é uma pessoa que ela tem grandes ideias, que ela é inovadora, que ela é ansiosa, então aqui que ela é irritada, né? Então aqui eu posso pegar certas características da personalidade, principalmente características como liderança, iniciativa, trabalho em equipe, eu consigo perceber certas características aqui.
A técnica de simulação é quando você coloca a pessoa para simular algum tipo de atividade semelhante ou próximo daquilo que ela vai realizar quando ela tiver aprovada. Então, se eu estou contratando vendedores, eu posso fazer uma simulação de venda. Se eu estou contratando atendentes, eu posso fazer uma simulação de atendimento. Se eu estou contratando professores, eu posso fazer uma aula teste. Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, ela é muito utilizada quando tem muitos candidatos, vários candidatos, e ela geralmente ela é feita com atividades muitas vezes lúdicas, atividades grupais, em que eu consigo perceber algumas características ali, como trabalho em equipe, liderança, gestão de conflitos, iniciativa, timidez, que mais? Boa comunicação, boa expressão, capacidade de lidar com o tempo, capacidade de resolver problemas e por aí vai. Entrevista de seleção. A entrevista de seleção, como já falei, é o critério que geralmente é o último, é o que mais define, mais definitivo assim, na hora da escolha. Ele geralmente é feito ao final, ele é o mais usado e também é aquele que sofre com grande nível de subjetividade. Por quê? Porque aqui pode entrar um fator chamado efeito halo. Efeito halo. Halo, H-A-L-O. Acho que é um L só ou é dois L? Acho que é um L só. Efeito halo. O que é esse efeito halo, né? Efeito halo, vamos dizer assim, né? Esse efeito halo, você lembra da música da Beyoncé? Não é muito nova não, tá bom? Desculpa aí o tempo, quem é mais jovem. Eu acho que é de 2008? 2007? Não sei. A música Hello. Pois é. Então, aquele halo quer dizer auréola, né? Esse halo quer dizer o efeito halo. O efeito halo é o efeito da subjetividade, o efeito da generalização, em que você pode julgar alguém, você faz julgamentos subjetivos em alguém que são inconscientes muitas vezes, baseado em certas características. Então, por exemplo, alguém chegou atrasado. Logo, se ela chegou atrasada lá na entrevista, você pensa, ela é uma pessoa que não é disciplinada, ela não é organizada. Então você deduz outras características a partir de uma característica X. Então ela pode atrapalhar o processo seletivo, a entrevista principalmente, porque ela pode carregar de subjetividade uma análise que devia ser o mais imparcial possível. Tá bom? Beleza? Então há essa questão dessa contaminação da subjetividade. Meu tempo já está estourado, tá bom? Eu vou na próxima aula, acho que fazer questões, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, fazer questões. Então, na próxima aula eu continuo e faço aí as questões para a gente fechar essa parte. Então, já a gente volta para continuar falando de gestão de pessoas. A gente vai encerrar a parte de seleção, mas ainda tem outros assuntos de gestão de pessoas para a gente falar. Belezinha? Já a gente volta. Se quiser estudar, já pode. Até logo, pessoal!